O que seria isso? Muitas das vezes, a insegurança ela está ligado a algo que nós sentimos que nos falta. Então nós nos sentimos inferiores, incapazes, inseguros por causa de algum ponto de vista que nós construímos em nossa vida, porque acreditamos que precisamos disso para ser uma pessoa, né, segura, confiante. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. A gente tem um encontro marcado aqui para falar sobre a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais sobre o nosso próprio comportamento e nos tornarmos íntegros, obedientes àquilo que o Senhor nos ensina, nos instrui. E o tema que a gente está falando essa semana é insegurança, né? Eu conversei com vocês aí em alguns outros vídeos. Se você ainda não pôde acompanhar, dá um pulinho lá no canal, dá uma olhadinha, verifica os outros vídeos que a gente está falando sobre insegurança, para que você possa compreender um pouquinho o que Deus fala com a gente em relação a isso. E hoje, eu quero olhar, junto com vocês, eu quero buscar uma nova ótica em relação à insegurança. O que seria isso? Muitas das vezes, a insegurança ela está ligado a algo que nós sentimos que nos falta. Então nós nos sentimos inferiores, incapazes, inseguros por causa de algum ponto de vista que nós construímos em nossa vida, porque acreditamos que precisamos disso para ser uma pessoa, né, segura, confiante. Então, hoje eu quero convidar você a fazer um exercício muito legal, a avaliar o seu próprio comportamento, os seus pensamentos, a meditar na palavra de Deus de uma maneira muito mais racional, sóbria, na qual você comece a querer corrigir a sua postura. Vamos lá, vamos entrar no ponto para você entender onde eu quero chegar? A insegurança, ela é algo que está ligado geralmente ao que a gente sente que nos falta, né? Sentimos que não somos capazes, enfim, sentimos que somos inferiores aos outros, fazendo comparações. A gente conversou sobre isso nos vídeos anteriores. Mas hoje eu quero perguntar para você, na sua ótica, o que você acha hoje o que você acha que te falta? O que você acha que te falta hoje? O que você acha que você precisa resolver, né? O que você acha que hoje resolveria os seus problemas? O que você acha que é a sua maior carência? Então eu vou reformular as perguntas. Qual você acha que é a sua maior carência? O que você acha que hoje você precisa que resolveria os seus problemas? O que você acha que mais te falta hoje? Baseado nessas perguntas que eu estou te fazendo, a gente vai entrar agora em alguns pontos de vista relacionados a um falso sentimento de superioridade, ou seja, quando a gente confia em coisas passageiras. Isso, na verdade, esconde a nossa insegurança. Não tira a nossa insegurança, mas nos traz um engano, esconde a nossa insegurança. Eu quero convidar você hoje a fazer essa avaliação e verificar se alguma dessas características estão ligadas ao que você acredita. Olha, quando a gente tem um falso sentimento de inferioridade, a gente confia em coisas passageiras, a gente está nos apoiando naquilo que geralmente não constrói confiança dentro de nós, naquilo que de fato não nos fortalece, não nos sustenta, mas na verdade é passageiro. E eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Um dos exemplos muito mais comuns é o dinheiro. Muitas pessoas, elas se apoiam no fato de ter dinheiro. Essas pessoas acreditam que elas são superiores e elas são autoconfiantes porque têm dinheiro. Mas quando o dinheiro é tirado dessas pessoas, essas pessoas elas se tornam frágeis, elas ficam fragilizadas, extremamente
inseguras. Então é importante que a gente comece a avaliar. Algumas outras pessoas, elas se baseiam em relacionamentos, ou seja, pessoas que se sentem muito confiantes, essa falsa sensação de confiança, porque está baseado em relacionamento. Eu me relaciono com tal pessoa, eu tenho um ciclo de amizades assim, assim, assado, e por isso eu me sinto confiante, porque eu faço parte deste grupo. E só que acontece o seguinte, se você por algum momento for rejeitado nesse grupo, por algum comportamento que você teve que não agradou essas pessoas, você começa a se sentir excluído, rejeitado e inseguro. Então essa falsa sensação, esse falso sentimento de superioridade está ligado a depositar a nossa confiança em coisas erradas, em acreditar que a nossa confiança está em algo que de fato não constrói a nossa confiança. Muito pelo contrário, é um engano e muitas das vezes um engano espiritual. Eu vou falar para vocês, gente, que é o seguinte: todos nós temos carências, tá? Todos nós temos algum tipo de carência. Algumas pessoas têm essa carência por conta de traumas passados, outras pessoas por conta da própria convivência, da realidade que vive, por causa de onde foi criado, a sociedade, a maneira com que foi criado. Mas todos nós, em algum ponto, nós temos alguma carência. O ser humano é carente. E algumas pessoas têm alguns pontos mais aguçados de carência. E essa carência, ela muitas das vezes, ela é captada pelo inimigo de nossas almas. E aí, o que ele faz com isso? Como ele sabe que nós temos uma necessidade, temos uma profunda carência, ele quer suprir essa carência de maneira errada, de maneira que ele nos leve para a direção da destruição, de maneira que ele nos leve para a direção que ele deseja para as nossas vidas, que é a de nos roubar, nos matar e nos destruir. E aí ele cria inúmeras estratégias, como eu já falei para vocês. É importante que a gente abra os nossos olhos espirituais para ver como é que a gente está vivendo, o que está acontecendo, para que a gente saiba lutar espiritualmente contra essas coisas. Uma das coisas que acontece muito, que ele faz para suprir as nossas necessidades, é criar a gente uma idolatria. Então a gente começa a idolatrar alguma coisa, acreditando que aquela coisa é o que de fato vai suprir a nossa necessidade. Lembra que eu perguntei para você no começo do vídeo? O que eu falei? O que você acha que mais te falta hoje? Geralmente a sua resposta vai estar baseada em alguma influência. Ou essa influência ela é de Deus, ou essa influência ela é maligna. E essa influência maligna geralmente nos perdura a acreditar que a nossa falta, a nossa necessidade está ligada a algo passageiro, a algo que de fato não constrói a nossa confiança. O que isso significa? Significa que geralmente a nossa confiança está pautada de maneira errada. Nós temos um sentimento falso de superioridade, temos um falso sentimento de confiança. No fundo, nós estamos camuflando e escondendo a nossa insegurança, aquilo que nós temos de mais instável dentro de nós. E isso é importante para que a gente possa identificar o porquê que muitas coisas a gente não consegue fluir, porquê que muitas das vezes a gente não consegue ser curado de uma insegurança, porque a gente não entende que a gente está depositando a nossa confiança no lugar errado, tá? O que ele faz? Ele cria em nós influências. Então ele faz a gente acreditar, tá? Eu vou dar o exemplo do dinheiro, que é o mais comum, 99,9999% da população tem essa carência, de achar que todos os problemas podem ser supridos pelo dinheiro. Por quê? Porque nós somos manipulados e articulados a acreditar que todos os nossos problemas serão solucionados com dinheiro, que o dinheiro pode comprar todas as coisas. Gente, isso é uma questão de valor e isso é algo que Jesus nos ensina, se você for estudar os evangelhos, você vai ver que toda a trajetória de Jesus ele foi esvaziado de bens materiais, ele foi esvaziado de dinheiro. Por quê? Porque ele quis mostrar pra gente que todo o poder e graça que nós podemos ter é na dependência de Deus, é na confiança em Deus, não tem nada a ver com bens materiais, que nós podemos viver e ser extremamente prósperos e ricos sem o dinheiro. Mas nós aqui nessa terra somos induzidos a construir uma vaidade. E nada, o que tudo isso tem a ver com a insegurança? Tem a ver que muitas das vezes nós somos extremamente inseguros e nós camuflamos, negamos a nossa insegurança porque estamos pautados num falso sentimento de confiança, num falso sentimento de superioridade, quando a gente acredita que nós podemos depositar as nossas necessidades em coisas passageiras, ou seja, estamos depositando a nossa necessidade em coisas erradas, em
coisas que lá na frente vai acabar nos frustrando. Quem se apoia em coisas passageiras se frustra, porque isso de fato não constrói uma confiança, muito pelo contrário. Lá na frente, quando algo der errado, muito provavelmente a sua insegurança ela vai ser potencializada. E aí quando geralmente as pessoas se tornam doentes, quando as pessoas estão emocionalmente extremamente fragilizadas, traumatizadas mesmo. Então onde que eu quero chegar com isso? A nossa visão, ela muitas das vezes está corrida. Nós estamos acreditando que o dinheiro supre todas as nossas necessidades e as nossas soluções. Por quê? Porque nós estamos vivendo através de uma influência errada, acreditando que o dinheiro compra amor, que o dinheiro compra saúde, que o dinheiro compra status, que o dinheiro compra relacionamento, e na verdade não compra, porque se o dinheiro for embora, ninguém se importa mais. Você não compra saúde com dinheiro, você não compra amor verdadeiro com dinheiro, você não compra sua salvação com dinheiro, você não compra paz com dinheiro. Você pode comprar coisas que muitas das vezes pode te dar um falso sentimento de superioridade e confiança, mas isso é passageiro, e eu vou trazer para você alguns exemplos aqui para que você possa entender. É muito importante que a gente comece a avaliar a nossa postura e a maneira com que a gente enxerga tudo isso, porque de verdade, se a sua mentalidade, escuta isso que eu vou te falar, porque isso é uma coisa muito séria, eu tô falando como alguém que já passou por isso, tá? Se a sua mentalidade hoje, se você olha para tudo à sua volta e você acredita que você vai solucionar tudo com dinheiro, de verdade você está com a sua mentalidade voltada para uma influência enganosa, algo que fez você desacreditar da força e do poder de Deus sobre a sua vida, tá? E aí a gente vai chegar lá, você vai entender onde eu quero chegar. Isso não é falso moralismo, isso não é frase de efeito, não é clichê, isso não como que eu posso dizer, filosofia. Isso aqui é a realidade dos fatos, é quando você constrói a sua personalidade, caráter, a sua confiança pautada em valores sólidos, algo que mesmo que você perca todo o dinheiro, você não perde a sua confiança, mesmo que você perca relacionamentos, você não perde a sua confiança, mesmo que você perca trabalho, que você perca bens materiais, você não deixa de ser quem você foi chamado para ser, você continua sendo uma pessoa fortalecida e confiante. Por quê? Porque você está pautado em algo que verdadeiramente não é destruído. Então muitas das vezes a gente tem que aprender a não nos apoiar naquilo que é passageiro, naquilo que é roubado, naquilo que é destruído. E o inimigo de nossas almas, ele faz a gente se apoiar nessa falsa sensação. Por quê? Porque se a gente faz isso, a tendência é que nós sejamos destruídos muito facilmente. Então o que ele faz? Ele usa a nossa vaidade, ele usa, ele constrói em nós hábitos errados, ele constrói em nós valores distorcidos. A gente tem uma extrema necessidade. Lembra que eu falei pra você? Nós somos carentes, não somos carentes? Temos uma carência. E aí, pra suprir essa carência, a gente quer o quê? A gente quer a aprovação, a gente quer ser aceito, a gente quer ser valorizado. E pra isso, o que a gente acha que a gente precisa? Pra ser valorizado, eu tenho que ser o mais bonito, eu tenho que ser o mais inteligente, eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que ter status, eu tenho que estar enquadrado nesses padrões da sociedade de pessoas, bem-sucedidas. Então, o que eu quero? Eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. É isso que vai trazer a confiança que eu preciso. E, na verdade, isso é um engano. Porque o que você precisa construir é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta você esconder a sua insegurança lá dentro e se cercar de dinheiro, de bens materiais, de status, porque quando isso for tirado de você, e em algum momento isso é tirado, quando isso é tirado de você, você vai se deparar com a sua insegurança, vai ser um encontro que você vai ter seu com a sua insegurança. E aí que normalmente as pessoas, elas caem, elas entram em depressão, porque elas não sabem lidar com a frustração, elas não sabem lidar com o próprio eu, com aquela falta de valor interno que ela não conseguiu construir. Por quê? Porque ela foi corrompida por valores distorcidos, por influência maligna. E isso se dá porque nós julgamos pela aparência, porque nós só olhamos o externo, Eu já cheguei a comentar isso uma vez, estava conversando com uma pessoa conhecida e eu falei, muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa, olha isso que eu vou te falar, porque esse é um exemplo muito forte. Nós olhamos para uma pessoa cristã que geralmente não tem dinheiro, tá? Uma pessoa simples, uma pessoa que não tem poder aquisitivo, mas que é uma pessoa cheia da presença de Deus. Vou dar um exemplo, a tiazinha da oração, a senhorinha da oração. Ali uma senhora de coquezinho, sainha longa, não tem um centavo na conta, mas está cheia da presença de Deus. E aí nós olhamos para uma outra pessoa extremamente bem sucedida financeiramente, tem um carro de alto padrão, vive numa casa muito boa, as roupas são roupas de marca, só que essa pessoa tem o caráter corrompido, essa pessoa está cheia de demônio, só que a gente não consegue ver a vida espiritual de nenhum dos dois. Então o nosso olhar, ele é um olhar o quê? Ele é um olhar, ele avalia, ele julga a aparência, não busca compreender de fato quais são os verdadeiros tesouros, aonde Deus está.
acreditar. Então nós começamos a se envaidecer e acreditar que ter aquela vida, que ser aquela pessoa é muito melhor do que ser a senhorinha cheia de Deus. Gente, isso que eu tô falando aqui é uma realidade. Todos nós fazemos isso. Quantos de nós aqui, né, adoramos, idolatramos a Jesus, nós só queremos Jesus, mas nós temos uma visão fariseia. Se Jesus estivesse aqui na nossa geração, nós seríamos como os fariseus que rejeitaram Jesus porque ele não tem uma coroa nem status. Tá? Então é importante que a gente comece a ressignificar a nossa visão, entender que os nossos valores não podem ser pautados em coisas passageiras, senão a gente vai camuflar a nossa insegurança, vai fingir, né, vai viver um falso sentimento de confiança e lá na frente nós vamos sofrer com isso, tá? Vocês vão entender melhor onde eu quero chegar porque eu vou entrar no contexto bíblico, tá? Mas assim, o que nós não podemos é nos sujeitar a essa influência maligna, essa influência da sociedade, a essas coisas que muitas das vezes nos leva a querer o mal que é disfarçado de bem. O que eu acabei de falar, nos bastidores, no mundo espiritual, existe uma articulação maligna, mas o diabo não vai aparecer pra gente horroroso, de chifre, não, ele vai aparecer bonitinho, ele vai aparecer através da felicidade, ele não vai bater na sua porta. Eu já vi um vídeo recentemente falando sobre isso, ele não vai bater na sua porta, sabe, com chifre, falando, ó, vem que eu vou te destruir. Não, ele vai aparecer disfarçado de uma coisa muito boa. E aí, se você só julga pela aparência, você vai criar esse hábito de se perdurar apenas nas coisas externas, não construindo uma confiança interna. E quem constrói a nossa confiança interna? Deus. É Deus que nos mostra o nosso verdadeiro valor, independente do que temos e aonde estamos e os relacionamentos que temos. É Deus que nos fortalece quando nós não temos nada. Por que muitas pessoas precisam, quando entram na presença de Deus, passar por uma profunda limpeza, onde essas pessoas são esvaziadas de amizades, são esvaziadas de bens materiais, são esvaziadas de dinheiro? Porque essa pessoa precisa ter um encontro com ela mesma, ela precisa olhar para dentro de si para ver onde é que estão os seus valores. Essa pessoa precisa normalmente conhecer quem de fato ela é, para começar a construir dentro dela valores verdadeiros em Deus. Começar a fortalecer dentro dela a presença de Deus. Por quê? Por quê? Para que não seja pautado numa falsa sensação de confiança, mas que de fato seja uma pessoa segura. Do que nós estamos falando aqui? Estamos falando de insegurança, estamos falando daquilo que nós temos como carência, que muitas das vezes, ao invés de nós colocarmos, sabe, esse vazio que nós sentimos, nós não percebemos muitas das vezes que é a falta da presença de Deus, nos fortalecendo nos verdadeiros valores. E aí a gente quer suprir isso com influências enganosas. Gente, é muito importante que nós busquemos em Deus discernimento e sabedoria. O que isso significa, Inara? Significa que você precisa ser uma pessoa de confiança. Muitas das vezes nós não conseguimos ser autênticos, verdadeiros, não conseguimos agir dentro da sobriedade, ou seja, agindo de maneira racional. Por quê? Porque nós estamos levados pela influência, não questionamos nada, sabe? Aceitamos as influências malignas, aceitamos o que o diabo coloca na nossa mente, aceitamos as pessoas que ele traz, nós queremos ser aceitos, aprovados, e isso tudo é um engano que nos afasta dos verdadeiros valores de Deus. Eu quero dar um exemplo para você, aqui usando Jeremias 17:5, você pode pegar sua Bíblia aí, em Jeremias 17:5, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. O que Deus está nos falando aqui? Deus está falando da confiança que nós temos, muitas das vezes, nos relacionamentos, tá? Eu não estou falando aqui que você não tenha que confiar nas pessoas, tá? Isso aí é uma questão de buscar em Deus discernimento para ter as pessoas certas na sua vida, para confiar nas pessoas certas, para ter do seu lado pessoas que vão contribuir, ter relacionamentos pautados realmente em algo divino. Tá? Mas nós não podemos confiar muito mais nos homens do que em Deus. Sabe aquelas pessoas que, ao invés de buscar uma direção de Deus, buscam a opinião do outro? Sabe aquelas pessoas que não têm a própria opinião e fica buscando na internet? Ai, o que fulano fala sobre isso? Ai, o que Beltrano acha disso? Aquela pessoa que não tem a própria opinião. Eu lembro uma coisa que aconteceu comigo, eu vou dar um exemplo aqui. Bem lá atrás mesmo, eu sempre quis fazer vídeos na internet, compartilhar conteúdo. Quem me conhece sabe que eu sempre estou compartilhando alguma coisa de alguma maneira. Eu sou uma pessoa que eu amo ler e eu gosto de compartilhar aquilo que eu aprendo. E há muito tempo atrás, quando eu era bem mais nova, eu comecei a postar alguns vídeos baseados em alguns estudos que eu fazia sobre o comportamento humano. E aí, eu fui pedir opinião para pessoas que eu mal conhecia. Eu conheci essas pessoas recentemente e essas pessoas começaram a dar opiniões para mim.
E aquilo ali foi mexendo comigo. E eu me lembro o quanto eu era insegura, porque hoje eu olho e eu percebo, poxa, eu sempre tive uma habilidade e um forte interesse por comportamento humano. Eu sabia, eu tinha autoridade naquilo que eu estava falando, mas eu me apoiei na opinião das pessoas, entendeu? E aquilo ali me fragilizou. Ou seja, eu não tinha a confiança no que é certo. Hoje, por exemplo, eu trago para vocês aqui muitas das vezes um assunto que muitas pessoas não se agradam, mas Deus colocou em mim autoridade e confiança para falar sobre isso. Esse é o meu chamado. Deus me chamou para isso. Então hoje é completamente diferente de eu esperar a aprovação dos homens, se eu já tenho a aprovação daquele que me criou e sabe para o que me criou. Você entende o que eu quero dizer? Então aqui em Jeremias, o que ele está falando? A sua confiança não pode ser no homem, a sua confiança tem que ser em Deus. Você precisa buscar a confiança em Deus, a prudência em Deus. Você tem que buscar sempre a direção de Deus, porque Deus vai saber as pessoas certas para estar na sua vida, e aí você vai poder confiar nessas pessoas, porque o próprio Deus vai te instruir a confiar nessas pessoas. A sua confiança não pode ser na sua própria força. Quantas pessoas acham que, sabe, essa falsa sensação de confiança porque está pautado no dinheiro, mas não sabe que se amanhã ou depois o dinheiro acabar, a pessoa tem uma sensação enorme de insegurança. Então muitas das vezes essas pessoas se apoiam na própria confiança e são destruídas. Aqui o contexto diz que essas pessoas são como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Elas habitarão em lugares desolados e estéreis, e sua terra será salgada, onde ninguém vive. Ou seja, essas pessoas não vão ter prosperidade, porque por se apoiarem em si mesmas, em algum momento elas não serão prudentes, elas vão falhar. E por quê, Nara? Porque nós não temos todo o conhecimento. Nós temos que buscar aquele que tem todo o conhecimento, aquele que viu ontem, vê o hoje, sabe do amanhã. Deus é o único que nós devemos buscar confiança, não nos apoiar na opinião dos outros ou na nossa própria confiança. Nós somos limitados, nós não temos como saber como será o nosso amanhã. Então, como é que a gente vai se apoiar na nossa própria força? Você entende? Aqui eu quero trazer para você também Salmos 20. Eu vou trazer para você Salmos 20 e os versículos 7, que diz o seguinte: alguns povos confiam em carros de guerra e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. O que está sendo falado aqui? Que nós precisamos de fato confiar em Deus. Nós precisamos de fato depositar a nossa confiança em Deus. Por quê que a gente precisa confiar em Deus? Pelo que eu acabei de falar para você. Ele sabe para onde Ele está nos levando e Ele sabe o que nos espera. Então Ele tem a estratégia certa para nos conduzir. Às vezes a gente está com muita vontade de ir por um caminho, mas Deus vê que aquele caminho ali vai nos destruir. Tem as pessoas erradas, circunstâncias erradas, armadilhas espirituais. Então Ele fala, não vai por aí, vai por aqui. Aqui não parece favorável, mas aqui está seguro, aqui eu posso te conduzir. E às vezes nós somos influenciados, enganados e queremos ir por essa direção. E é quando a gente se apoia na opinião dos outros, é quando a gente se apoia no nosso próprio entendimento, quando a gente se apoia na nossa força, entendeu? Às vezes a gente está indo por uma direção e acha que o nosso dinheiro pode nos sustentar ali, e ali pode ser a grande armadilha para tirar de nós toda a nossa força. E é aí quando a gente percebe que somente em Deus nós devemos confiar, botar a nossa confiança. Nesse contexto está falando o quê? Aqueles que estão confiando em cavalos, né? Aqui está falando de guerra. Aqueles que estão confiando na própria força, nos seus cavalos, nos seus carros, podem ter seus cavalos e carros destruídos. Mas aqueles que confiam em Deus vão avante, vão vencer, vão prosperar, porque Deus já foi na frente, já preparou a situação. Nós temos um exemplo, né? O exército de Gideão. Não sei se você conhece o contexto, mas está em Juízes capítulo 7, que fala que Deus, Ele pegou o exército de Gideão e ele pegou um exército grande de Gideão, que tinha mais de 10 mil homens, e transformou em 300 homens que lutaram contra um grande exército, né, dos inimigos, e venceram. Mas por quê? Porque tinham como confiança Deus e não a própria força, e não a quantidade de homens. Não, eu vou com muitos homens e aí essa quantidade de homens vão me ajudar a vencer o exército. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele se apoiou na força de Deus. Que Deus disse para ele, você não precisa de um monte de homens, você precisa de mim. E confiando em Deus, ele venceu um grande exército com 300 homens. Esse é um grande exemplo. Eu quero usar também aqui Provérbios 11, 28, que também diz o seguinte. Diz assim, quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Olha isso, gente. Eu quero fazer assim bem rapidinho, porque já me estendi bastante no vídeo, mas eu quero contar pra você rapidinho um resumo rápido do que aconteceu comigo. Quando eu era muito nova, pra quem não sabe, eu perdi minha mãe muito nova. Minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos, e aí eu fui morar com uma madrasta. Eu tive uma infância assim
bem conturbada e eu tinha uma carência muito grande, né, familiar. Eu tinha uma carência e eu não sabia, eu não entendia. Eu sentia falta muito grande da minha mãe, eu sentia uma falta muito grande do meu pai também, porque meu pai, ele infelizmente era alcoólatra, não supria as minhas carências, as minhas necessidades como filha. Então eu tinha uma carência muito grande. E eu, dentro daquela carência, comecei a acreditar que se eu ganhasse dinheiro, eu ia suprir as minhas necessidades, porque eu achava que se eu tivesse dinheiro eu ia ser amada. Olha isso, eu queria ser amada por quem? Pela minha mãe, mas eu perdi a minha mãe. Então eu achava inconscientemente que se eu ganhasse muito dinheiro, eu ia ser amada pelas outras pessoas. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar e correr atrás de dinheiro. E comecei a acreditar que se eu tivesse mais dinheiro, quanto mais dinheiro eu ganhasse, mais amada eu seria. E aquilo criou em mim uma ambição muito grande. Eu comecei a viver pelo dinheiro, eu trabalhava sem parar, eu vivia trabalhando mais de 12 horas por dia porque eu queria dinheiro, e eu comecei a viver uma vida com um pouco mais de qualidade, eu comecei a conquistar alguns objetivos e viver uma vida com um pouco mais de qualidade. Acontece que dentro de toda essa situação, eu estava me pautando na ambição, naquela necessidade de confiar no dinheiro. Eu não supria a minha carência de amor em Jesus, que é amor, em Deus. Eu não tinha essa instrução. Então eu fui buscar aquilo que supriria a minha necessidade no dinheiro. E o que aconteceu comigo? Pautada em valores errados, eu fiz coisas erradas, eu me apoiei no dinheiro e chegou um determinado momento da minha vida em que eu perdi tudo aquilo que eu tinha conquistado. E quando eu cheguei a passar por isso, quando eu cheguei nessa fase, foi quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Eu cheguei no extremo da insegurança, quando eu entendi que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha mãe, que eu não tinha pai, que eu não tinha nada. E foi aí que eu me deparei com Deus e eu vi que eu tinha Deus. E foi Deus que criou em mim e construiu em mim uma verdadeira confiança, que hoje, mesmo sem ter pai e mãe, mesmo sem ter aquela estrutura financeira, né, gloriosa, cheia de dinheiro, hoje eu tenho a confiança muito maior do que eu tinha quando eu tinha um patamar financeiro superior. Ou seja, muitas das vezes nós acreditamos que é o nosso dinheiro que é a nossa confiança, e não é. Ele pode ser tirado de nós a qualquer momento, mas a presença de Deus, a força de Deus dentro de nós, o valor que nós temos para Deus, quando Deus mostra pra gente o quão preciosos somos para Ele, e por isso Ele nos ama. Quando Ele constrói isso dentro de nós, isso não pode nos ser roubado. E é essa mentalidade que nós precisamos construir para parar de ser enganados, influenciados e caminharmos inseguros, porque nós estamos apoiando a nossa confiança muito mais em coisas externas do que internas. E para finalizar a mensagem, eu vou trazer para você 1 Timóteo 6,10, que diz o seguinte, 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviam-se da fé e afligem a si mesmos com muitos sofrimentos. Talvez você fale para mim, Nara, eu não consigo compreender porque a gente tem necessidade de dinheiro. Nós vivemos numa sociedade capitalista, vivemos numa sociedade onde nós precisamos trabalhar para sobreviver, então não dá pra gente colocar isso a risco. Ok, eu entendo que nós precisamos trabalhar, né? O trabalho dignifica o homem, nós temos necessidades que realmente vêm de acordo com o dinheiro que ganhamos. Porém, aqui a gente está falando de amor ao dinheiro. Quando a pessoa começa a fazer aquilo que eu fiz, querer colocar o dinheiro no lugar de algo que na verdade é Deus. Você não pode colocar o dinheiro como seu Deus. Ou seja, quando você, vamos supor, aquelas perguntas que eu fiz no começo da mensagem, o que você acha que você mais precisa hoje para resolver os seus problemas? O que você acha que mais te falta? O que você acha que é a sua maior carência? Se a sua resposta foi dinheiro, 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 desculpa, você está caminhando para a direção de amar o dinheiro, porque você não percebe que por trás dessa carência, dessa necessidade, existem outras coisas que você está precisando, e muitas das vezes é o amor de Deus, não tem a ver com dinheiro. Às vezes você está querendo ser aprovado porque o que você precisa é de amor, não é de dinheiro. Às vezes você acha que você precisa de status, de um patamar mais elevado, porque você está querendo ser aceito pelas pessoas porque se sente rejeitado. E isso tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com o amor que você não recebeu, não tem a ver com dinheiro. Mas todas essas coisas é necessário a gente buscar em Deus para compreender. E aí, quando você tem muito amor ao dinheiro, o que acontece com você? Você nutre dentro de você uma corrupção maligna. Você se torna uma pessoa egoísta e avarenta, porque aí você quer acumular. Você começa a olhar assim, não, eu vou ser inteligente
inteligente e estratégico. Eu vou ser sábio nas minhas finanças. Eu vou guardar dinheiro para nunca faltar. Isso aí te leva a um caminho de avareza. Não é que não é sabedoria. Existe sim o ponto equilibrado. Mas nós somos falhos. Se nós não nos apoiarmos em Deus, o inimigo de nossas almas nos cega e nos torna pessoas avarentas, ambiciosas, controladoras, nos torna pessoas altivas, ou seja, com falso sentimento de confiança pautado em confiar no dinheiro e não em Deus. Ah, não, eu me sinto seguro porque eu tenho dinheiro na conta. Você não se sente seguro porque Deus pode te guiar, te proteger? Não. Você se sente seguro porque você acumulou a quantidade de dinheiro que você achava que era bom. Isso tudo é engano maligno, porque tudo nós podemos perder, principalmente nessa era de tecnologia, que todo o seu dinheiro está dentro de um banco eletrônico. Se der pau no sistema técnico eletrônico, acabou o seu dinheiro. Então nós precisamos entender que a nossa confiança deve ser em Deus e não no dinheiro. Parar de alimentar essa visão de tudo que eu preciso, se eu tivesse dinheiro, seria solucionado. Não pense dessa maneira. Busque em Deus o que de fato você precisa. Às vezes você não precisa de tudo isso, você só está corrompida, sua mentalidade está influenciada de maneira errada. E aí muitas das vezes, quando nós temos uma ilusão de que tudo é o dinheiro, nós nos tornamos arrogantes, nos tornamos altivos, nos tornamos prepotentes, ambiciosos, controladores, egoístas e avarentos. E por isso que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro aqui está escrito como? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque ele é a raiz de toda a ambição, de toda a ganância, de toda o egoísmo, a avareza, enfim. E aí, para finalizar o vídeo, eu vou falar para você o que você precisa fazer. Você precisa aprender a construir sua confiança e o temor em Deus. E isso você só faz orando, pedindo para Deus te mostrar o que você de fato precisa, que é muito além do que relacionamentos, dinheiro, status, tá? Pare de acreditar que a sua força está no dinheiro. Pare de acreditar que a sua força está, em ser aceito pelos seus relacionamentos, que a sua força está na profissão que você tem, no título, na vaidade intelectual. Ah, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou doutor, Gente, isso é vaidade. Você é muito além do que só esse mero conhecimento que você adquiriu. A sua essência, ela deve ser divina, ela deve ser pautada na humildade, na simplicidade que Cristo nos ensina. Isso tem que ser uma coisa que nós nos tornamos completamente preenchidos pela presença de Deus e não nos apoiando naquilo que nos pode ser roubado, tá? Eu vou colocar as perguntinhas aqui do lado, tá? Para você fazer o devocional. Eu vou convidar você a meditar em Jeremias 17:5, Jeremias 17:9, tá? E 1 Timóteo 6:10. Eu acho que essas duas palavras são palavras bem fortes para o assunto que a gente está tratando aqui, para que você possa construir na sua vida, tá? Uma mentalidade a qual você destrua essa falsa sensação de confiança, porque às vezes você não se sente inseguro porque você está pautado em um sentimento falso de superioridade, se apoiando naquilo que é passageiro, e isso pode muitas das vezes nos destruir, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, trazido para você uma luz. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira às 7 da manhã e eu espero você.